em relação a esse projeto que atualiza a planta de valores genéricos da nossa cidade. Atualizar a planta é um fator importante e necessário para a nossa cidade. Criar zonas fiscais, ou seja, zonas de regiões mais valorizadas, de regiões menos valorizadas, também é muito importante. Da mesma forma, aproximar o valor venal dos imóveis ao valor real, ou seja, o valor que de fato vale o imóvel, a edificação ou aquele lote. Essa é uma discussão que é importante para a cidade e é ponto pacífico entre os vereadores. O que tem nos trazido divergências e discussões nesta casa ao longo desses alguns dias que o projeto veio a nosso conhecimento, é em relação à alíquota que foi definida anteriormente no novo Código Tributário do município, que vai incidir sobre os imóveis palmenses, definidos agora por um valor específico nesta planta. É por isso que, quando votamos o código nesta casa, parte dos vereadores fez um alerta nesse sentido, de que precisaríamos votar a planta junto com o novo código, porque naquele momento estaríamos dando um tiro no escuro, porque estávamos definindo uma alíquota de um imposto sem saber em quanto essa alíquota iria incidir, ou seja, o IPTU. Eu entendo e respeito muito a posição de todos os colegas que me antecederam, dos outros que ainda vão falar e até mesmo aqueles que não vão se posicionar. Mas compreendo e entendo que o erro não foi atualizar a planta ou aproximá-la dos valores reais. Isso foi um acerto por parte da gestão. Mas o erro foi definir as alíquotas de uma forma errada. Então, nós da bancada de oposição, um vereador da base, o vereador Júnior Gel, que é independente, tem questionado aqui o modelo como foi construída essa proposta. Definir a alíquota antes de saber o valor dos imóveis, no meu ver, é um contrassenso. Eu entendo que, na base de cálculo proposta neste projeto pela gestão municipal, ela existe algumas distorções e alguns erros. E eu vou dar exemplo claro aqui. 2 imóveis residenciais numa mesma quadra podem pagar o dobro do IPTU do outro por conta de metais, aliás, de louças de metais no banheiro ou por conta do telhado de barro branco. Definir padrões de construção dos imóveis, eu acho que foi uma iniciativa de boa-fé da gestão, mas ela foi proposta de forma errada, na minha opinião. Porque se você estipula um padrão de construção C, ou seja, que é o normal, que é o mais comum na nossa cidade, e um padrão de construção B, que eles classificam como um padrão de construção de luxo, e entre esses 2 padrões existe uma distorção de um IPTU dobrado, ou seja, um em relação a outro, 100% de aumento de IPTU, por conta de louças de metais nos banheiros desta residência, deste imóvel, ou por conta do telhado de barro branco, eu acho que também isso é um contrassenso. Eu queria muito que essa casa tivesse o mesmo consenso que teve em relação à discussão da lei orçamentária, mas, infelizmente, como uma casa democrática que somos, existem as divergências. Por fim, eu queria falar sobre, em tese, uma previsão de arrecadação para que se fizesse mais investimentos na nossa cidade. É justo, é claro, que um prefeito e uma gestão quer arrecadar mais para que possa investir mais. Mas nós temos hoje uma dura realidade, que são palmenses sofridos, que ganham pouco, pagam muitas contas, pagam muitos impostos, e um deles é o IPTU. IPTU este que hoje está na casa dos 50% de inadimplência. Hoje. Vocês imaginem
no ano que vem, com a nova proposta, se aprovada, para onde que vai essa inadimplência. Então, quando se fala de uma política pública de incentivo, é você cobrar menos imposto, dar incentivo para o cidadão, para o contribuinte, para que ele possa se sentir à vontade ou animado para pagar aquele imposto. E não o contrário disso. Você incidir mais imposto, visando uma maior arrecadação no município. Se hoje nós temos 50% de inadimplência, imagino que nós tenhamos um acréscimo nessa inadimplência, e não um redutor. Porque se hoje o palmense já não está conseguindo, se hoje a metade dos palmenses já não consegue pagar o seu IPTU, você imagine lá no ano que vem, com um aumento dessa magnitude. Eu queria contrapor aqui a palavra do líder do governo, com todo respeito, que disse que o projeto tira dos ricos e dá para os pobres. Isso não tem fundamento, pelo menos é o que a gente lê no projeto, e eu gosto muito de dar exemplos. Hoje, no setor Taquari, nós temos uma base de cálculo no valor de R$20 o metro quadrado do imóvel. A proposta inicial da gestão é passar esse valor para 160, um aumento de 700% na base de cálculo. E hoje, a gestão, através do líder do governo, mostrou que sentiu a contrapartida desta casa, sentiu a preocupação desta casa em relação a esses aumentos e nos trouxe uma nova proposta, reduzindo as alíquotas, a base de cálculo e o que vai incidir em cima do IPTU, limitando este aumento a 2014 somente, porque na proposta inicial era 15, 16, 17. E isso foi muito bom. Apesar desta proposta, apesar da gestão ter mostrado que sentiu a iniciativa desta casa em se preocupar com esse projeto, hoje, no Taquari, para ser bem exato em números e valores reais, o cidadão paga R$18 de IPTU no seu imóvel, num lote de 360 metros quadrados, e ele vai passar a pagar R$50. Se esse valor de 16 é pouco, e se o valor de R$50 é muito, eu acho que a discussão não é por aí. Nós discutimos, será se esse cidadão, esse proprietário, esse pai de família, vai dar conta de pagar esse novo IPTU de 18 para R$50. Então, não é justo que façamos aqui uma fala de que os pobres, na sua totalidade, serão isentados. Eu quero dar outro exemplo em relação aos comerciantes, que foram penalizados no Código Tributário através do novo ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Nós temos aqui um dado, na Avenida Tocantins de Taquaralto, onde o comerciante pagava, aliás, paga hoje R$44, e com a nova proposta da gestão, ele vai pagar R$225. Esse comerciante, é claro, vai botar essa conta em cima dos seus produtos. Da mesma forma como nós falamos aqui na votação do Código, que o comerciante transfere para o consumidor o aumento de impostos, não obstante será com o IPTU. Eu entendo que se nós fizermos uma conta média entre comerciantes e moradores e cidadãos de Palmas, nós teremos um aumento geral e generalizado. Aqui a própria gestão confessou que o aumento será para 90% da cidade, excluindo, é claro, os 19 mil isentos. Eu quero 20 mil isentos, desculpa, vereador Folha. Eu quero aqui trazer a mensagem e o texto original do projeto, em que o prefeito nos manda uma justificativa, dizendo que ele, através dessa proposta, tem buscado a justiça fiscal. Eu não entendo como justiça fiscal beneficiar poucos e penalizar muitos, a maioria.
Porque essa grande maioria que estão sendo penalizados não são maiorias de ricos. Essa maioria, os ricos são poucos. Dentro desta grande maioria, existem sim o trabalhador, a classe média, os brasileiros, os palmeirenses que trabalham todos os dias para pagar os seus impostos, sustentar as suas famílias. Então, esse discurso de tirar do pobre e penalizar o rico, isso não funciona. Eu acho que é muito mais prudente e de bom senso dizer que o município precisa sim arrecadar mais para fazer mais investimentos. É uma justificativa plausível. Agora, cada vereador vai fazer o seu juízo de valor em relação a esse assunto. Alguns vão concordar e outros vão discordar. Eu quero encerrar manifestando o meu voto contrário por esses e outros motivos que não pude elencar em razão do tempo, mas que deveria ter sido debatido de uma forma mais ampla, eu entendo que deveria. Prova disso é que duas entidades oficiaram esta casa dizendo que, apesar de ter assento na comissão, não tiveram voz ou decisão preponderante em relação à nova base de cálculo e à nova planta de valores genéricos. Encerro manifestando o meu voto contrário, da mesma forma que respeito aqueles colegas que entenderem diferente de mim. Obrigado pela atenção de todos.